Me chamo Ana Flávia Chua, sou graduanda em farmácia pela UFB e, com a orientação do professor Humberto Xavier, irei apresentar o trabalho intitulado Carreadores lipídicos nanotriturados personalizados à base de óleo copaíba aplicados ao tratamento do câncer de mama. Bom, o câncer de mama é a neoplasia mais comumente diagnosticada e a principal causa de morte por câncer. E, além do muito comum, possui um tratamento repleto de dificuldades e efeitos colaterais. Diante disso, é muito comum buscar produtos naturais, como os óleos essenciais, para amenizar esses efeitos. A exemplo do óleo de copaíba, que, por ser composto majoritariamente por sesquiterpenos, possui atividade antineoplásica in vitro. Porém, quando administrado, tem algumas dificuldades de solubilidade e de biodistribuição. E é nessa intenção de procurar mecanismos capazes de vetorizar essas moléculas bioativas aos tecidos-alvos de forma mais eficaz que surgem os nanosistemas. Os carreadores lipídicos nanotriturados, por exemplo, têm sido amplamente utilizados devido à sua alta capacidade de carregar moléculas, toxicidade reduzida e alta especificidade. Assim, o presente trabalho objetivou desenvolver, otimizar e funcionalizar CLNs contendo óleo de copaíba com potencial aplicação no tratamento do câncer de mama. Para tanto, foram comparados o método de injeção de solvente, seguido de rotaevaporação, e o método de emulsão a quente, seguido de sonicação ultrassônica. No método de injeção, os lipídios e o tensoativo lipofílico foram solubilizados em etanol e deixados sob agitação a temperatura de 45 graus até a homogeneização completa. A partir disso, a fase aquosa, composta por água e tensoativo hidrofílico, foi injetada lentamente nela e foi mantida a agitação magnética. Depois disso, foi feita a remoção do solvente orgânico através de um rotaevaporador. Já para a preparação dos carreadores pela emulsão a quente, os componentes também foram pesados e levados a banho-maria sob agitação. Porém, depois disso, essa emulsão foi submetida à sonicação ultrassônica, para que houvesse a diminuição do tamanho das partículas à escala nanométrica. Foi observado, então, que ambos os nanosistemas formados apresentaram um aspecto macroscópico desejado, que é o do branco leitoso com um reflexo azulado, como a gente consegue inclusive ver nas imagens, que é característico de partículas com tamanho nanométrico. Só que foi observado também que a formulação produzida usando a sonicação apresentou tamanhos bem menores e melhor homogeneidade do sistema, que é representada pelos baixos valores de PDI, fazendo com que esse método fosse o escolhido. Foi realizado, então, um planejamento estatístico do tipo box-Baker, onde foram determinadas as concentrações a serem utilizadas de cada componente, o que resultou na produção de 15 formulações diferentes. E aí foram utilizados como lipídio líquido óleo de copaíba, como lipídio sólido presfirol, tensoativo lipofílico foi o lipoide S100 e o tensoativo hidrofílico foi o 1080. Todos foram usados nas concentrações aqui presentes na tabela. Após formulados, todas as caracterizações de tamanho, de partícula, de índice de polidispersão e de potencial zeta foi realizado usando o Z-Sizer Lab. E aí, então, foi estudada a influência dos componentes dessas formulações ou das interações entre eles nesse tamanho das partículas. Essa influência foi representada de duas formas, né? Pelo diagrama de Pareto, à esquerda, onde mostra o twin com maior impacto, e pelos gráficos de superfície de resposta, onde a concentração das áreas representadas pela cor verde foram as que proporcionaram menores tamanhos aos nanosistemas. Foi possível observar que, quando se aumenta a quantidade de tensoativo no sistema, há uma diminuição do tamanho das partículas, o que corrobora com tudo que já era descrito na literatura de que a presença desse tensoativo em qualquer coloide é indispensável e contribui para a formação de um sistema mais estável, com menores tamanhos. Além disso, nesses casos em que a concentração de tensoativo está em um maior nível, foi visto que foi possível variar amplamente a concentração de óleo e do lipídio sólido, sem ter uma interferência assim, direta, significativa no tamanho. E o contrário também acontecia. Então, quando o tensoativo estava em concentrações mais baixas, qualquer aumento nos lipídios geralmente levava a um aumento significativo também no tamanho. E aí, nesses casos, para tentar diminuir, era necessário que houvesse mais lipídio líquido do que sólido. Com a formulação otimizada escolhida, foi então possível realizar funcionalizações, que são mudanças em sua superfície, que tem o objetivo principal, dentre outros, de tentar mudar, variar a forma de interação dos carregadores com as células do nosso corpo. Então, os componentes biocompatíveis escolhidos para essa funcionalização foram quitosano, colesterol e pluronic, que foram adicionados em diferentes concentrações, como também mostrado na tabela. No geral, com a adição de novos componentes, foi visto que houve um pequeno aumento no tamanho médio das partículas. Porém, isso não foi realmente um empecilho, visto que também houve uma diminuição no PDI e um aumento no potencial zeta, o que prediz um sistema bastante homogêneo e estável. Para a quitosana e para o colesterol, esse aumento em tamanho foi diretamente proporcional ao aumento da concentração. Mas para o pluronic, essa concentração não pareceu influenciar tanto. Já em relação ao potencial zeta, aparentemente também não houve um padrão
em relação à concentração, né, para os 3, porém, todas as formulações tiveram valores bem altos em módulo, e isso significa que foram sistemas estáveis. Com isso, foi possível concluir que não somente o óleo de copaíba foi devidamente encapsulado nos carreadores, mas que os carreadores também foram funcionalizados com sucesso e se apresentaram homogêneos, né? Então, são considerados promissores para mais testes de aplicação biológica. Gostaria de agradecer ao CNPq e a todo o UFPB pelo apoio físico e financeiro, e, claro, ao meu laboratório, Biotech Farm, aos meus colegas e meu orientador. Muito obrigada!